Bom, boa noite de novo. Vamos lá para a nossa parte. Hoje a gente vai falar sobre a radiologia torácica infantil. Vamos falar de algumas doenças, de alguns problemas de saúde e vamos conversar sobre a parte infantil agora. Vamos lá. Então, bate-papo hoje, como eu falei agora há pouco, a radiologia torácica infantil. Vamos conversar sobre esse assunto hoje. Eu sei que é um assunto, às vezes, que as pessoas ficam, poxa, falar de criança e tal. Sim, as crianças têm doenças tanto quanto os adultos, às vezes, né? E os problemas de saúde que possa vir a atingir o adulto pode ter começado lá na infância. Por exemplo, uma bronquiolite, se for mal curada na infância, ela pode gerar uma asma na frente, ou até uma bronquite, né? Que está contida naquele grupo das doenças DPOC, né? As doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que são doenças graves, tá? Todo mundo fala, eu tenho bronquite. Se soubesse o que é bronquite, na verdade a grande maioria das pessoas tem asma, né? Elas embolam o meio campo. Então, vamos lá. Eu novamente esqueço a porcaria do som. Deixa eu pegar o som. Só um minuto. Tereza, sou radiologista pediátrica. Estão escutando? Deixa o som ambiente. Professor, não está saindo som Tá sem aqui áudio. não. Está no áudio, não? Não estou entendendo por que não está entrando aqui. Vou dar uma parada aqui. Ver se eu consigo botar ele aqui pelo Bluetooth. Ver se agora ele vai. Não adianta. Vou passar para frente, não há problema não. Depois eu mando o vídeo para vocês, não há problema nenhum não. Opacidade pulmonar anormal. É classificado da mesma forma que nos adultos. É uma visão focal ou difusa, unilateral ou bilateral. Distribuição central ou parailar, quer dizer, na parte superior do pulmão. Localização predominante periférica ou basal, quer dizer, basal através das lâminas. E padrões mistos.
Consolidação. Alvéolos substituídos por substância, líquido. Isso se houver um derrame pleural, tá? Existe algum comprometimento pulmonar, né? Que nós chamamos de exudatos, ou mesmo por algum problema de bactéria, tá? Causando uma pneumonia. Caramba. Localização mais periférica e central pode envolver todo o lobo com uma perda de volume. Às vezes, esse excesso de líquido, esse exudato, ele, com o aumento do volume dele, ele faz pressão no pulmão, tendo a diminuição desse volume. Então, as causas de consolidação alveolar focal são a pneumonia bacteriana por esses bacilos aqui, o Streptococcus pneumoniae, o Mycobacterium, o Staphylococcus, o Haemophilus influenza, ou infecção não bacteriana, como tuberculose, acitinomicose, infarto pulmonar ou contusão pulmonar, trauma direto, né, causando às vezes um pneumotórax. Consolidação. A consolidação faz com que haja um aumento da cúpula da base pulmonar. A cúpula tem que ficar quase paralela à visão que você vai ter no raio-x. Mas quando a cúpula está muito elevada, é sinal que a pressão intrapulmonar está muito grande. A atelectasia. A atelectasia é a diminuição do espaço na luz dos brônquios, bronquíolos, até os bronquíolos terminais, tá? Ou seja, uma infecção, uma inflamação ou secreções que estejam contidas dentro desse trajeto faz com que haja diminuição. E na atelectasia, pelo esforço provocado para respirar, há a tendência a um fluxo diminuído de ar. E a pressão tende a aumentar dentro. A pessoa faz muito esforço no quadro respiratório. Tá? Na asma, inclusive, é característico o som chamado de sibilos. Os sibilos é aquele ranger parecendo com o som de um miado de um gato. Na verdade, é o ar passando por esse trajeto num espaço diminuído, por atelectasia. Doença brônquica, infecções virais do trato respiratório, doença reativa das vias aéreas e asma. Pode consolidar a infecção bacteriana. Como diferenciar isso? A perda do volume, ou seja, o espaço contido no tubo, desvio de fissuras ou mediastino. Todo mundo sabe o que é mediastino? O que é o mediastino? Onde fica localizado o coração? É a região central onde o coração está alojado, exatamente. Formato retificado, linear ou opacidade. Isso depende da pressão que o pulmão está recebendo. Então, a atelectasia é até visualizada dentro do raio-x quando existem secreções aqui. A gente sabe que líquidos, né? Nós já vimos isso em aulas passadas, que líquidos causam esbranquecimento do trajeto. Olha só. Esse esbranquiçado é um brônquio que está cheio de secreção. Aqui também dá para se visualizar. Ou seja, um processo inflamatório acontecendo ali. Então, a atelectasia é o colapso do tecido pulmonar com perda de volume, diminuição do espaço. Os pacientes podem ter dispneia, ou seja, dificuldade respiratória, são dispneicos, ou insuficiência respiratória se a atelectasia for extensa, áreas grandes na árvore brônquica. Eles também podem desenvolver pneumonia. A atelectasia costuma ser assintomática, mas a hipoxemia, ou seja, redução do trajeto do fluxo de ar, e dor torácica, pleurítica, podem estar presentes em certos casos. O diagnóstico é por radiografia de tórax, o tratamento é feito mantendo a tosse e a respiração profunda e tratando a causa. Bom, nem todo mundo, essa é uma coisa engraçada que eu vou falar, nem todo mundo sabe tossir.
O fisioterapeuta ensina até você a tossir. O ato de tossir é colocar a língua um pouco à frente e fazer pressão para fora. É jogar isso para fora. É que eu digo sempre, não adianta você querer mobilizar através de um nebulizador, se aquele nebulizador apenas colocou o medicamento para dentro, a secreção continua lá dentro. Então você tem que nebulizar e mobilizar a secreção para fora. Então você tem relatos, vocês que vão trabalhar futuramente com isso, há relatos, em praticamente 100% dos casos, no paciente que vem a gente para ser tratado, a gente faz o trabalho junto e pode ser feito já o trabalho de mobilização durante a nebulização para reduzir essa possibilidade de comprometimento. Então, a gente vemos outros profissionais que trabalham na parte respiratória que apenas nebulizam e ponto. E aí? Nebulizou e a secreção continua lá dentro, quer dizer, não resolveu absolutamente nada. A nebulização pode ser feita com medicação? Sim. Tem dosagem por peso corporal? Sim. Tem um cálculo. É mais ou menos 1 gota para cada 7 quilos de peso. É mais ou menos esse cálculo. Então, nebulizou, mobilizar. Tem que mobilizar, colocar a secreção para fora. Senão, o problema continua lá dentro. Então, quando você faz com que haja a excreção dessa secreção, você vê que a pessoa sai de lá um pouco mais aliviada no tratamento. Então, novamente, a visualização, né, desse esbranquiçamento. Parece que são as costelas, mas não são. Você vê que parece uma raiz, por isso se chama árvore brônquica. Etiologia da telectasia. Obstrução intrínseca das vias respiratórias. Por exemplo, por corpo estranho. Criança engole alguma coisa, uma moeda, um brinquedinho, né? Por isso que hoje os brinquedos vêm lá dizendo de tanta idade. Para ver se a criança tem entendimento com aquele brinquedo que ela está fazendo uso. Tumores, tampão mucoso, secreções. Compressão extrínseca das vias respiratórias. Exemplo, tumores ou linfadenopatia, inflamação do sistema linfático. Supressão da respiração ou tosse, por exemplo, anestesia geral, sedação excessiva ou dor pleural. Posicionamento em decúbito dorsal. Bom, quando se fala em posicionamento dorsal e posicionamento ventral, a gente lembra de duas posturas. A postura de Fowler e a postura de Trendelenburg. A postura de Fowler é aquela que você mantém o recosto, ou seja, o seu dorso elevado, recostado. A postura de Trendelenburg, você está com a cabeça mais baixa do que o nível do coração. Então, quando se usa uma postura e quando se usa outra postura. E existe a postura de decúbito lateral também. Você usa a postura de Fowler quando eu tenho secreções em base. Desculpa, base não. Ápice. Quando eu tenho secreções em ápice, eu quero que essa secreção desça e, através da mobilização, ela seja expelida. Quando é que eu faço a postura de Trendelenburg? Quando eu tenho secreções em base. Aí o que eu faço? O pulmão fica mais alto do que o nível da cabeça. A secreção desliza para os tratos respiratórios superiores e, através da mobilização, você coloca a secreção para fora. Quando eu coloco o paciente em decúbito lateral, quando eu tenho secreções em região hilar, no hilo, no centro. Tá? Aí eu tenho que deslocar a secreção para o centro e, através da mobilização, colocar para fora. Deu para entender isso ou não? Isso é posicionamento em leito, tá? Isso é posicionamento de leito. Entenderam isso ou não? Eu vou chamar aqui em cima, eu vou chamar essa parte superior aqui, onde está o símbolo, de ápice. E aqui embaixo de base. Tá? E aqui é o centro. Ápice, base, centro. Se eu tenho secreção aqui,
eu coloco o cara recostado. A secreção desliza, lógico, eu já mobilizei através de medicação pelo nebulizador, com as manobras eu consigo expelir. Eu tenho secreção de base. Aqui é a base, aqui é o ápice. A secreção desliza para o centro e mobilização colocou para fora. Eu tenho secreção em lobo médio. Coloco ele em decúbito lateral. A secreção desliza, mobilização, coloco para fora. Ok? É mais fácil entender dessa forma. O posicionamento em decúbito dorsal, particularmente em pacientes obesos e naqueles com cardiomegalia, né? Aí a relação do problema da obesidade, o peso excessivo sobre o tórax, causando dificuldade respiratória. E a cardiomegalia, pessoas com cardiomegalia fazendo também pressão de caixa torácica sobre o coração, também podendo causar falência no pulsar do coração. Compressão ou colapso do parênquima pulmonar. Exemplo por um grande derrame pleural, pneumotórax. Pneumotórax, perfuração da caixa torácica por tiro, uma perfuração no acidente de carro, um trauma direto sobre o tórax. E derrame pleural, inflamação entre as duas pleuras, né? A pleura visceral e a pleura parietal. Aqui a visualização de um derrame pleural, né, que está marcado em azul para vocês verem, que aqui, na verdade, tem um sinal da seta. Tá? Tá cheio de secreção de caso de inflamação aqui no local. Sinais e sintomas da atelectasia. A atelectasia em si é assintomática, a menos que se desenvolva hipoxemia, ou seja, a baixa de oxigênio, ou mesmo pneumonia. Os sintomas de hipoxemia tendem a estar relacionados com a acuidade e gravidade da atelectasia. Quer dizer, quanto mais grave, mais cuidados tem que se ter. Na atelectasia rápida e extensa, pode-se desenvolver dispneia, ou seja, dificuldade respiratória, ou até mesmo insuficiência respiratória. Diferença entre as duas: dificuldade de respirar e insuficiência na respiração. Dificuldade de respirar, o asmático. Insuficiência respiratória, eu tenho DPOC, né? O enfisema e a bronquite crônica. Vocês já escutaram essa terminologia, bronquite asmática, misturou tudo. Ou o cara tem asma, ou o cara tem bronquite. Na atelectasia de desenvolvimento... Oi? Mas aí você falou que, por exemplo, quando se fala bronquite asmática, aí misturou tudo. E o que fazer quando é o próprio médico que usa esse termo? Ele quer que você entenda, mas na verdade são duas coisas diferentes. Asma não é tão complicador como a bronquite. A bronquite está contida no grupo das doenças das DPOC, nas doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que pode levar o indivíduo à morte. A asma pode levar, mas a incidência é menor. Tá? Os dois causam causam diminuição de dispneia, dificuldade respiratória. Só que a bronquite é mais asma, é mais complexa do que a asma. Na atelectasia rápida e extensa, pode se desenvolver dispneia ou até mesmo insuficiência respiratória. Na atelectasia de desenvolvimento mais lento e menos extensa, os sintomas podem ser leves ou ausentes. A pneumonia pode causar tosse, dispneia e dor pleural. A dor pleural também pode ocorrer em razão da doença que causou a atelectasia. Por exemplo, um trauma direto no tórax. Há um tempo atrás, não sei se isso continua, né? No colégio militar, tem aquelas brincadeiras idiotas de dar um soco no peito da pessoa. E às vezes o cara vinha a óbito e não entendia por quê. Causando ali o quê? Um trauma direto, causando um pneumotórax, um rompimento do tecido, entrada de ar e a pessoa via falência a óbito. As brincadeiras que não dão certo. Cirurgia torácica também é um exemplo. Muitas vezes há ausência de sinais. Se a área da atelectasia for grande, são detectados murmúrio vesicular
Esses murmúrios vesiculares são os sons que vocês vão aprender a diferenciar de cada problema respiratório. Cada problema respiratório tem um estertor, ou seja, um som característico do problema. Tem que treinar bastante o ouvido, tá? Com o estetoscópio. Detectam murmúrio vesicular diminuído na região da telectasia e possivelmente maciez. É muito importante, quando você for escutar o paciente, que você lembre: o pulmão tem 2 ápices, direito e esquerdo, 2 bases, direita e esquerda, e eu tenho somente um lobo médio no pulmão direito. Ponto. Mas também eu tenho a parte anterior. Eu tenho as laterais também. Então eu tenho áreas que eu vou ter que trabalhar e escutar. Sempre pedindo o paciente para pegar pelo nariz, soltando pela boca, para você escutar o ar no trajeto. E esses estertores é que vão te dar a característica do problema que você está avaliando. Então, possivelmente, maciez, a percussão e diminuição da expansibilidade torácica. Então, vocês vejam aqui, ó, olha como é que a base do pulmão está alta. Ele tem que ficar quase bem reto ali. Ela está alta. Só que aqui eu tenho um pulmão superinsuflado. Pulmão sendo superinsuflado é uma característica de DPOC. No caso aqui, um enfisema. Padrões alveolares. Múltiplas opacidades pulmonares segmentares. Enchimento dos alvéolos com exudatos, são os líquidos, né? Edema ou sangue. Múltiplos infiltrados alveolares bilaterais, infecção bacteriana por estafilococos ou, está faltando um M aqui, micose. Nós sabemos que existem, em média, 300 milhões de alvéolos em cada pulmão. E o tabagista perde cerca de 50% deles durante a vida. Não precisa ser muito, não. Basta um cigarro por dia, tá? Então, esse é o problema que se fala quando a gente entra na nossa mente sobre o tabagista passivo. Ele absorve cerca de 60% daquela nicotina e alcatrão que é eliminada pelo fumante ativo. Infecções oportunistas e imunocomprometidos. Pneumonia por aspiração, né? Por exemplo, o que é uma pneumonia por aspiração? Uma criança, que a gente está falando de crianças, se alimenta, a mãe não coloca ela no berço numa posição adequada, ela regurgita, ou seja, vomita e acaba aspirando. Só que aquele alimento que ela engoliu e vomitou está cheio de ácido clorídrico e outros compostos que vieram do estômago. E ela acaba novamente engolindo uma parte, e uma parte pode cair no trajeto do trato respiratório. Aí o que vai acontecer? Uma pneumonia por aspiração. Pode acontecer até um comprometimento até maior por essa aspiração aí. Por isso que é importante o bebê, principalmente nas fases iniciais dele, que ele seja colocado numa posição adequada, tá? Que caso ele venha regurgitar o alimento, que ele não broncoaspire. Também acontece as pneumonites. Padrões peribrônquios intersticiais chamados de parailares, ou seja, nós estamos falando da região mediastinal, do mediastino. Inflamação peribrônquica e edema associado a bronquite. Agora estamos falando de um caso um pouquinho mais grave. Causa da opacidade peribrônquica parailar, né? Ou seja, nós temos problemas de vírus, micoplasmas, clamídias, coqueluche. Em fase crônica, nós podemos ter quadros de asma, fibrose cística, eu acho que nós vamos falar daqui a pouco dela, doença por deficiência imunológica e aspiração crônica, que é a broncoaspiração. Opacidade no tecido mole, nebuloso, mal definido e bilateral na região hilar, né? Estamos falando exatamente na região do hilo, na região mediastinal, na parte visualizada onde o pulmão está de frente para o outro. Aspecto desordenado, olha só como é que as costelas ficam paralelas. Elas têm um formato em arco, mas elas ficam praticamente paralelas nas margens cardíacas. Doenças intersticiais, ou seja, doenças que podem afetar a parte interna dos pulmões,
Causa mais comum, infecção viral por micoplasma. Infecções bacterianas não costumam ter aspecto, exceto no neonato. Infecções por fungos, como a histoplasmose e a coccidiocidomicose. Edema pulmonar cardiogênico, a insuficiência respiratória aguda, chamada de IRA, insuficiência respiratória aguda, como, por exemplo, a glomerulonefrite. A glomerulonefrite é a inflamação dos glomérulos, dos rins, gente. Opacidade nebulosa, reticulares ou reticulonodulares. Ela é muito parecida com a anterior, porque agora, novamente, ela mantém o formato das costelas em paralelo. Só que ela forma uma forma como se fosse uma nuvem dentro dos pulmões, em visualização em raio-x. Pode acontecer linfangiectasia pulmonar, raro desenvolvimento embrionário normal ou obstrução. Parece uma forma de nuvem, né, dentro da caixa torácica. Doença pulmonar de insuficiência, que predomina nos lobos inferiores, como exemplo, a esclerose tuberosa é uma doença. As colagenoses, os pulmões ficam com pouca mobilidade. Pneumonite intersticial primária. Pode ser acometido por leucemia, linfoma ou metástases linfáticas. Pneumonite por micoplasma e um padrão intersticial confinado em um lobo. Então, o que isso acontece, na verdade, é o seguinte. Essa inflamação ocasionada nos pulmões, por essa micobactéria, ela faz com que os pulmões tenham uma pouca mobilidade, porque ele tende a formar algumas fibroses. E essas fibroses só serão rompidas com os exercícios respiratórios. Há uma diminuição em torno de 5 milímetros de distribuição aleatória, na verdade é o espaço entre uma costela e outra. Disseminação hematogênica, ou seja, disseminação de sangue, ou mesmo histoplasmose. Aí vem uma micobactéria. Aqui nem tanto, não estão tão paralelas assim, mas eu tenho uma contaminação bem nos brônquios aqui. Volume pulmonar anormal. Como avaliar? Tamanho reativo de um pulmão ou um hemitórax. Grau de radiotransparência. A gente sabe que o grau de radiotransparência dá para visualizar perfeitamente o trajeto do pulmão, os seios costofrênicos, as costelas, o coração, o arco da aorta, uma parte do osso externo. Vascularidade pulmonar ou fluxo sanguíneo para o pulmão. Isso se tiver algum comprometimento, tá? Lembrar das dificuldades técnicas como inspiração incompleta. Tem gente que respira assim, ó. Tem um trajeto inspiratório pequeno e uma expiração prolongada. Volume pulmonar anormal, agenosia ou hipoplasia pulmonar. A palavra agenesia quer dizer ausência. Genes, ou seja, ausência de formação genética em alguma parte do pulmão, ou diminuição do pulmão, hipoplasia. Hipoplasia pulmonar congênita. Hipoplasia ou ausência da artéria pulmonar. Tamanho de trauma reduzido no raio-x. Tetralogia de Fallot, pulmão hipoplásico. Você já deve ter visto... Alguém já viu essa doença chamada tetralogia de Fallot? Alguém sabe o que é a tetralogia de Fallot? Nunca vi não, professor. Você já viu o filme Mãos Talentosas? A história de Ben Carson? Foi nesse filme? Não, não foi nesse filme, desculpa. O Óleo de Lorenzo. Óleo de Lorenzo? Foi no Óleo de Lorenzo? Não. Quase Deus, agora lembrei. Quase Deuses.
Quem puder ver esse filme, vai ver sobre a tetralogia de Fallot, chamado Síndrome do Bebê Azul. A cianose devido a problema de pulmão. Quase deuses. Esse filme relata a primeira cirurgia cardíaca no mundo e em bebês. Não se fazia cirurgia em bebês até um tempo atrás. Deixa eu ver se tem aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui. Tetralogia de Fallot. Está aqui. Tetralogia de Fallot. A tetralogia de Fallot tem 4 defeitos cardíacos específicos para ir juntos. Esse quadro inclui defeitos cardíacos que podem levar à circulação do sangue pobre em oxigênio. Se tem dificuldade de oxigênio no coração, também será nos pulmões. Os sintomas incluem cianose leve a grave, tom de pele azulado, crises potencialmente fatais, um sopro cardíaco, criado pelo fluxo turbulento de sangue, passando através das válvulas cardíacas com estreitamento de insuficiência, atravessando as estruturas cardíacas anômalas. A suspeita de diagnóstico quanto tanto de sopro cardíaco característico por cianose presente, sendo confirmado pelo resultado do ecocardiograma. A cirurgia é necessária para corrigir o defeito. Os 4 defeitos cardíacos são um estreitamento da via de saída partindo do lado direito do coração, um defeito no septo ventricular grande, deslocamento da aorta partindo do sangue pobre em oxigênio que flui diretamente para o ventrículo direito e o espessamento da parede do ventrículo direito. Bom, esse filme fala exatamente sobre isso. Espera aí que eu estou... Ele fala exatamente sobre isso e mostra... não vou falar do filme, porque senão vocês vão querer assistir, mas ele fala exatamente todo o processo, e vocês vão, ele fala de anatomia o tempo todo. Vocês vão ver como uma pessoa ela pode evoluir. Vou falar um pedaço do filme, não adianta. É um médico, essa história é verdadeira, tá? É uma história verídica. Um médico e um carpinteiro. O carpinteiro, durante o período do filme, ele acaba sabendo mais do que o médico. Porque ele acaba estudando tanto, porque ele ia estudar medicina, mas acabou perdendo, vocês vão entender por que no filme depois. Ele acaba sabendo mais do que o próprio médico sobre o assunto. E vocês vão ver como é que o filme é sensacional. Vale a pena ver. Quase deuses. Eu acho que ele tem na internet. Se não tiver, depois eu até empresto a vocês que eu tenho o CD dele original. Então, tetralogia de Fallot é a síndrome do bebê azul, a cianose, pulmão esquerdo hipoplásico. Vocês vão ver como é que era a característica e a visão que os médicos tinham na época sobre essa doença. O posicionamento no leito, vocês vão ver uma série de coisas que hoje, mais modernas, como era na época, como era toda a parte do maquinário, como é que era a cirurgia. Eu não sei como é que não haviam contaminações e infecções, como eles faziam as cirurgias. Impressionante. A agenesia é raro, ou seja, a ausência de uma parte pulmonar, hipoplasia bilateral, ou seja, os 2 pulmões menores, compressão dos pulmões durante o desenvolvimento fetal. Causa mais comum de compressão intratorácica fetal, hérnia diafragmática congênita. A tendência do músculo diafragma a subir, fazendo essa hipoplasia diminuindo o tamanho desses pulmões. Aqui uma hipoplasia, vocês veem novamente, ó, parecido, né? Mas eu tenho pelo esforço que a criança tem a fazer para respirar, você vê as costelas bem paralelas. Olha só o que acontece, né? Esse pulmão está hiperplásico e esse aqui hipoplásico. Ou seja, existe uma compensação de um pulmão em relação ao outro. Hérnia diafragmática congênita, que é o caso que leva à tetralogia de Fallot.
Olha como é que o pulmão está elevado desse lado e esse aqui é aumentado, fazendo a compensação do outro. É uma criança que você vê até os espaços até aumentados em relação à parte articular. Compressão extratorácica fetal, oligodrâmino, quer dizer, na verdade, há uma alteração desses pulmões, líquido amniótico anormal. Síndrome de Potter. Não é o Harry Potter, é o Potter. Agenesia real bilateral, doença cística renal congênita ou uropatia obstrutiva, ou seja, problema de obstrução renal. Pulmões hipoplásicos, bem menores. Síndrome de Sawyer-James. Pulmão hipoplásico adquirido após bronquiolite obliterante grave. Que eu falei, a bronquiolite pode evoluir para uma bronquite no futuro. Obstrução bronquiolar, bronquiectasia e destruição alveolar distal. Doença de pulmão de Sawyer-James, vocês veem que na parte central, principalmente, a elevação da base pulmonar e formato em diagonal. Ele não pode ficar assim, tem que ficar quase paralela. Aqui também, inclusive tem um espaço aqui, ó, a região da língula pulmonar, tem um espaço, um defeito aqui. Obstrução de pequenas vias aéreas. Enfisema obstrutivo. Bom, vocês que vão estudar a parte respiratória, ou quem for caminhar por essa área, existem vários tipos de enfisema, tá? Existem vários tipos de enfisema. Então é interessante que vocês vão ver que o enfisema, ele pode ser o enfisema bolhoso, o enfisema ocasionado por algum problema, como, por exemplo, pessoas que trabalham em minas, por causa da poeira, e outros casos que vocês vão estudar mais à frente. Enfisema obstrutivo, resultado de bronquite viral, bronquiolite e ou asma. Quer dizer, você está vendo que não tem bronquite asmática, nem asma brônquica. Estão separados, inclusive. Bronquiolite aguda em lactentes, retenção de ar e insuflação excessiva. Isso pode gerar lá na frente, como eu falei, a bronquite. Lactente com fibrose cística podem apresentar aspecto idêntico à bronquiolite. Deixa eu ver se é a fibrose cística aqui. Não, isso. Vamos falar sobre esse assunto, porque eu já tive paciente com esse problema aqui. Fibrose cística é uma doença genética autossômica, recessiva, causada pela mutação do gene CFTR, que resulta em desequilíbrio na concentração de cloro e sódio nas células produtoras de muco e suor, glândulas exócrinas. Eu tinha um paciente com 2 anos de idade com fibrose cística, comprovada em diagnóstico. Eu tinha que tratar ele de sunguinha, ele tinha que ficar de shortinho, e no ar-condicionado. Por quê? Porque ele tinha, na verdade, eliminação de suor. E eliminando suor, eliminava muito sódio. E isso era um fator que podia gerar o comprometimento da fibrose cística. Então, era uma criança que necessitava, inclusive, de fazer uma alimentação com açúcares, inclusive, para fazer a retenção de líquidos. Então, existe um comprometimento na fibrose cística, principalmente na parte pulmonar. E a fibrose cística pode gerar, na criança, inclusive, pneumonias de repetição. Esse garoto, que eu tratava dele, ele tinha... A gente ficava de cabelo em pé lá na clínica, quando nós estávamos no período frio. Ele teve, num mês, 16 pneumonias de repetição. A gente sabe que a pneumonia, ela vai destruindo algumas áreas do pulmão. Imagina, pneumonia de repetição, como essa criança sofria. E alguns autores falam, dentro da literatura, que a vida útil dessa pessoa com essa doença não passa dos 30 anos de idade. Porque sempre quando a temperatura tende a diminuir, ele gera um quadro de pneumonia, por causa exatamente dessa concentração elevada de cloro e sódio. A fibrose cística também é conhecida como a doença do suor salgado. Não só, as fezes ficam com um odor horrível.
Isso se deve à grande presença de sódio no suor, contribuindo para a percepção de suor mais salgado. Essa doença pode afetar diversos órgãos, como pulmões, intestinos, pâncreas, fígado, glândulas sudoríparas, seios e ductos deferentes, sendo o acometimento pulmonar responsável por grande maioria das mortes decorrentes na patologia. Então, eles tratavam essa criança na parte pulmonar, mas ela tinha alterações pancreáticas, tá? Por isso, na verdade, a digestão dessa criança é complicada e, por isso, o odor muito fétido das fezes. Então, na verdade, a fibrose cística, ela também faz com que os pulmões tornam-se fibrosados, até pelo nome fibrose, ele tem pouca extensibilidade. Então, causa isso uma fraqueza respiratória, uma dispneia constante, e ele tem que ser tratado muito de perto, diariamente, tá? Quando a temperatura no local que a criança mora, a jovem mora, principalmente quando a temperatura está mais baixa. Os sintomas. Os pacientes portadores de fibrose cística podem se apresentar em diversas faixas etárias e com muitas manifestações clínicas diferentes. Os sistemas respiratório, digestivo e reprodutivo são os mais impactados pela doença. No sistema respiratório, tosse inicialmente intermitente, piorando à noite, e ao despertar, podendo ser acompanhada de sibilos, que é aquele chiado, né, parecendo o gato miando. Com o passar do tempo, a tosse aumenta, torna-se mais frequente e purulenta. Purulenta é pus, com um escarro espesso e esverdeado. Essa criança que a gente tratava dele, e tinha também um rapaz de 18 anos, a gente tinha que ensinar a pessoa a tossir e liberar essas secreções. Esse rapaz, não estou exagerando não, gente, aqueles copos de plástico, a gente enchia 2 copos de secreção. Você vê como é que essas secreções, elas comprometem a respiração da pessoa. Como é que esse pus que fica dentro do trajeto respiratório prejudica e muito essa pessoa. Outros sintomas associados são dispneia, ou seja, dificuldade respiratória, falta de apetite, perda ponderal, ou seja, perda de peso, e tolerância diminuída aos exercícios físicos. A pessoa tem falência respiratória, né, dispneia, quando faz algum tipo de atividade. No sistema digestório, deficiência de vitaminas e desnutrição, fezes volumosas, flatulência, todo mundo sabe o que é flatulência, né? São os gases. Constipação grave, ou seja, tem retenção e quando sai, sai muito. Diarreia de repetição, dor e desconforto abdominal. Aí esses sintomas decorrem de bloqueio das vias pancreáticas, impedindo que suas enzimas cheguem ao intestino e auxiliem na digestão. Por isso o odor fétido. É importante o pâncreas porque ele libera o suco pancreático, a adrenalina e o glucagon, que ajudam na quebra das moléculas de gordura e os açúcares. No sistema reprodutor, os homens geralmente são inférteis devido à azoospermia. A azoospermia é a ausência da formação de esperma, que é obstrutivo, porém a espermatogênese encontra-se intacta. Nas mulheres se verifica dificuldade para engravidar, pois o acúmulo de muco bloqueia os canais do colo do útero. E, além disso, a desnutrição também dificulta a gravidez. Doença hepatobiliar. A obstrução das vias biliares pode resultar na hepatosplenomegalia, quer dizer, hepatospleno é o aumento tanto do fígado quanto do baço. Icterícia, que é aquela cor amarelada, ascite, é o aumento do volume abdominal, e edema em algumas regiões do corpo. Pode haver ainda varizes esofágicas, ou seja, varizes no esôfago, com hematemese, ou seja, perda de sangue, e grave insuficiência hepática, necessitando de transplante. Olha como é que a doença é grave, gente. Obstrução das vias aéreas centrais, menos comum que a periférica,
corpo estranho, intratraqueal. Gente, quem está com o microfone aberto, poderia fechar, por favor? Neoplasias, granulomas e estenose da traqueia, ou seja, diminuição do espaço. São condições raras. Compressão extrínseca da traqueia. Cistos, ou seja, pequenos tumores podem estar contidos. Neoplasia, câncer. Pode fechar o microfone, por favor? Adenopatias, ou seja, inflamações nas adenoides. E anormalidades vasculares congênitas. Obstrução das vias aéreas centrais. Isso aqui um cara botou um desenho aqui, não tem nada a ver não, tá? Essa obstrução pode ser, por exemplo, nesse caso aqui de obstrução, provavelmente essa pessoa foi um fumante. Então você tem a perda desses alvéolos. Já falei uma vez numa aula que essa forma esbranquiçada em forma circular ou em forma de bastão é a perda desses alvéolos. Esses alvéolos estão mortos, estão calcificados. Enfisema obstrutivo unilateral. Tamanho reduzido dos vasos pulmonares por compressão do espasmo arterial reflexo pela hipóxia. Diminuição de oxigênio circulante. Causas. Corpo estranho brônquico, engole alguma coisa, criança. O enfisema, às vezes, não dá só no adulto, não, tá? Pode dar na criança também, tá, gente? Tampão mucoso, ou seja, secreção purulenta. Enfisema lobar congênito, ou seja, um dos lobos, tá, o enfisema não é o pulmão todo. Atresia estenose brônquica, diminuição do espaço. Anomalias vasculares ou massas mediastinais. Essas massas podem ser um tumor. Hiperinsuflação compensatória, aumento do volume, vasos pulmonares normais ou aumentados. Se existe uma hiperinsuflação, existe uma falência respiratória, uma compensação no outro pulmão e um esforço aumentado, por isso que eles aumentam de volume. Pulmão que muda menos de volume, entre inspiração e expiração, é anormal, tá? Então, você não tem uma boa expansibilidade torácica, e isso pode ser feito através da cirtometria, tá? Eu já falei isso uma vez. Pegamos a fita métrica, passamos ao trajeto em cima dos mamilos, marcamos ali o tamanho que foi dado por essa medição. Pedimos ao indivíduo para fazer uma inspiração máxima. Na criança não dá para fazer isso, tá? Mas você pode fazer e ver em torno de 2, 3 centímetros. Se não tiver uma boa expansibilidade, ele tem uma diminuição do volume pulmonar. O corpo estranho, olha só, o que está aqui dentro desse pulmão é uma agulha. Base da agulha e a ponta da agulha. Alguém poderia fechar o microfone, por favor? O enfisema lobar congênito, mais comum. Subdesenvolvimento da cartilagem brônquia segmentar. No recém-nato, o lobo pode estar opaco. Você pode ver no raio-x, ele vai estar esbranquecido. Após essa superinsuflação. Então, o que você vê? Uma superinsuflação no pulmão direito, nesse raio-x, e uma opacidade no pulmão esquerdo. Desculpe. Uma superinsuflação no pulmão esquerdo e uma opacidade no pulmão direito. Como é que eu sei que esse aqui é o pulmão esquerdo e esse aqui é o direito? Como eu sei que esse é o pulmão esquerdo e esse é o pulmão direito? É só olhar o posicionamento do coração. Perfeito. Ou se tem dúvida, esse aqui não tem, mas geralmente eles colocam... A letrinha, né? O D e o E do lado. Ou a data, né? Ou a data, do lado esquerdo. Aqui, novamente, um enfisema obstrutivo, né? Você vê que tem até uma cânula aqui para tentar sugar o ar, para diminuir a pressão. Mas olha só, nesse pulmão está super insuflado e aqui está opaco. Está no CTI, ó. Tem eletrodos aqui ligados no tórax. Doença da membrana hialina. Uma das causas mais comuns da angústia respiratória no recém-nato. Imaturidade pulmonar, falta de surfactantes, são os líquidos que correm dentro do trajeto, entre os duas pleuras, responsável pela redução da tensão superficial dos alvéolos colapsados, ou seja,
diminuídos ainda mais. Quer dizer, tem uma insuficiência, uma angústia respiratória que a criança pode vir a óbito logo cedo. Há uma hipóxia, ou seja, diminuição de oxigênio, uma acidose metabólica, vocês vão aprender a fazer esses cálculos futuramente. Acidose metabólica, alcalinidade metabólica. Eles têm que estar equilibrados num valor em torno de 7,02 a 7,04. Valores muito altos ou muito baixos, há comprometimento respiratório. Há uma perfusão reduzida. A palavra perfusão é a troca gasosa, tá? Então, uma redução na troca gasosa, que gera a hipóxia. Então, a doença da membrana hialina faz com que o coração aumente de tamanho. Abro para perguntas. Eu sei que o assunto é difícil. Abro para perguntas, gente. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Nada a perguntar? Deixa eu ver um negócio aqui rapidamente. Deixa eu ir no YouTube rapidamente. Tem um filme, sim. Tá aqui, ó. Eu tô vendo ele aqui, tá bem na boca. Quase Deuses, baseado em fatos reais. Eu tenho esse filme. Deixa eu ver se eu coloco para vocês aqui rapidinho. Deixa eu fechar isso. Vendo aí? Essa é a capa. Quase Deus. O Alan Rickman, ele é um ator que fez uma parte lá no filme do Harry Potter. Ele era aquele que usava roupa toda preta, um cabelinho preto por aqui assim. Eu não lembro de nome agora de cabeça. Esse é o médico, esse aqui é o carpinteiro, que vocês vão ver o que ele vai fazer no filme. Vejam esse filme e depois me digam o que vocês acharam. É sensacional, é uma história real. Tá? Ela se passa mais à frente nos maiores hospitais do mundo, que é o Johns Hopkins. O Hospital Johns Hopkins, para vocês terem uma ideia, trabalham nele 18 mil pessoas por dia. É monstruoso. É um dos maiores hospitais do mundo, onde tem os maiores cirurgiões dos Estados Unidos. Hospital Johns Hopkins. Foi um médico, inclusive. O Johns Hopkins foi um médico. Vocês vão ver o filme, vocês vão entender o que eu estou falando dele. Ok? Nenhuma dúvida mais, gente? Quero ver quem vai ver esse filme. Colocar no YouTube, está lá de graça para vocês verem. Quiserem, depois eu mando até o link. Então, até sexta-feira. E eu já boto o trabalho de vocês agora quando eu terminar. E o material dentro das duas disciplinas. Tá bom, gente? Boa noite, bom descanso a todos. Qualquer dúvida, é só ir lá. Boa noite, professor. Um abraço a todos. Boa noite, professor. Um abraço, pessoal. Boa noite a todos.